O que será que muda a forma como que se vê a própria vida quando se lida diariamente com o risco de vida dos outros? Será que tem alguma diferença? Se essa conversa te interessa, eu te convido para pegar um café, se acomodar e ser muito bem-vindo em mais uma conversa sobre as finitudes da vida. Meu nome é Rony Kurashiki, eu sou psicólogo, especialista em cuidados paliativos, mestre em bioética, e você já sabe, aqui nós conversamos sobre vida, morte, mas também sobre tudo que há entre elas. A ideia é que a gente possa se debruçar sobre todas essas instâncias aí, tá bom? Esse episódio, esse programa, esse podcast, ele é um oferecimento da BIPSI, do Núcleo de Cuidados Paliativos. Eu vou deixar também aqui na descrição para que você possa seguir o nosso núcleo, conhecer o nosso trabalho e principalmente caminhar conosco também, tá bom? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Luiziana, ela é capitã do Corpo de Bombeiros do Paraná, há 18 anos, né, Luiziana? Isso. E também hoje atua como, então, chefe da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, isso? Exatamente, essa é a minha função hoje no Corpo de Bombeiros. Agradeço demais a tua disponibilidade, o tempinho que você tira para estar aqui com a gente conversando sobre um tema que eu não sei se é o mais comum para você vir falar. Sei que você está muito acostumada a dar entrevistas, conversar em podcast. Não sei se é o tema que você mais fala, né? Mas eu agradeço você ter aceitado o desafio aí, tá bom? Eu vou deixar até você se apresentar, acho que melhor do que eu. Se você puder falar um pouquinho do teu percurso, talvez da sua jornada, né? Quem é você, para o pessoal conhecer, seria bom. Então, eu sou a capitã Luiziana, do Corpo de Bombeiros, como você disse. Eu sou do Corpo de Bombeiros desde 2008. Me formei em 2010, sou da turma de aspirantes a oficial do Corpo de Bombeiros em 2010. Então, fui para Maringá, morei 11 anos na região noroeste do estado. E agora retornei para Curitiba e trabalho nessa função de comunicação. E durante a carreira, a gente acaba realmente participando de muitas ocorrências. E durante as ocorrências, a gente começa a mudar um pouquinho a percepção de como a gente vê alguns riscos, porque a gente acaba tendo esse contato com riscos que normalmente as pessoas não veem. Então, é muito interessante esse assunto, porque é um assunto que a gente não se percebe até ser questionado, como foi o fato para eu participar desse podcast, né? Quando você me falou da possibilidade, eu pensei, poxa, eu acho que o Corpo de Bombeiros não tem muito essa relação. Mas ao analisar, a gente vê que a gente tem uma outra percepção, uma outra relação com todos os riscos e também com a morte. Então, é diferente, sim. E isso reverbera não só no trabalho, mas também na família, como a gente tem essa relação com as pessoas que são próximas. Todo mundo acaba tendo um reflexo dessa relação que a gente tem realmente com a finitude da vida. Então, eu vejo isso com os meus filhos, com meu esposo, com meus amigos. Então, é uma coisa que vai ser muito interessante a gente abordar isso nesse podcast. Legal, assim. Então, eu inclusive, quando eu te mandei, né? Lembro que a gente conversou, eu estava citando isso agora há pouco. Quando eu te convidei, aí você mandou um áudio falando exatamente assim, poxa, mas será que vai ser interessante? Será que tem o que falar? E você foi refletindo no áudio, e aí você começou dizendo isso, e no final, não, acho que tem bastante coisa para pensar assim, né? Então, eu acho que é a hora que a gente para, eu não sei se, aí deixo, né, para você dizer muito melhor do que eu não sei se é porque, talvez no automático, vai vivendo ali, tanta coisa para fazer, não sei se para refletir nesse nível, né? E a hora que você tava ali refletindo, eu achei super legal que você mesmo foi pegando alguns pontos ali também, né? Eu acho que a gente não é questionado sobre isso. Então, a gente vai cumprindo as missões, vai atendendo as ocorrências, vai participando, isso começa a fazer parte da nossa vida. E por conta disso a gente não consegue, porque é aos pouquinhos, né? E a gente não percebe o quanto isso muda a forma que a gente vê o mundo. Muda completamente a forma que eu vejo o mundo. Um exemplo, eu vou te dar um exemplo que é muito comum comigo, e eu já conversei com meu esposo, que também é bombeiro, e ele também é assim. Então, se eu estou numa estrada dirigindo, eu olho à frente, longe, uma ultrapassagem perigosa. Vem um carro na direção do carro que está ultrapassando. O que eu faço imediatamente? Eu reduzo a velocidade e eu imagino todo o acidente. O carro capotando, o que eu vou fazer, caso venha para a minha direção, o que eu vou fazer com o meu carro, para onde que eu vou virar o volante. Eu já imagino todo um acidente. Não acontece. E daí eu continuo. Que bom que não acontece, né? Graças a Deus. É isso, mas você já tava... eu já imagino. Então eu tô com os meus filhos numa situação. Eles estão pulando num sofá. Pulando do sofá para fora do sofá. Pulando. Começa a pular, não dura muito não. Vamos parar?
Porque se vocês continuarem, vocês podem cair, bater a cabeça, ir pro hospital e morrer. Eu já falo isso pra eles. Todos os meus exemplos, eu sempre penso no pior cenário. Por quê? Porque eu já vi criança se machucando feio com isso. Eu já vi criança, já fui em ocorrência de uma criança de 10 anos que tava brincando de pular do beliche pro armário, do armário pro beliche. E eu cheguei lá, a criança tava em óbito. Poxa. Então, são situações que acontecem. Eu já vi criança que engasga porque tá correndo enquanto come. Então, meus filhos não podem brincar enquanto eles estão comendo. Enquanto eles estão comendo, eles têm que comer na mesa. Porque isso pode causar um engasgo e eles morrerem. Então, assim, tudo... E eu penso, e quando eu não estiver com eles? Eu tenho que sempre fazer eles pensarem no pior cenário. Mas é uma coisa difícil, porque daí a pessoa vai viver com medo. Mas é por causa desse repertório que a gente acaba tendo que as pessoas não têm. Sabe que a minha formação, né? Eu trabalhei muitos anos em hospital, na área da oncologia, e principalmente nessa área dos cuidados paliativos, que são das doenças mais graves, mais avançadas, ou seja, cuidei de muitas pessoas que ficaram bem, né, na área da oncologia, mas acompanhei também nessa parte dos cuidados paliativos muitas pessoas que faleceram próximos a mim ali, assim. E quando eu dou minhas aulas, e quando eu vou falar para os alunos ou para alguém que não tá na área ainda, eu comento isso, assim, trabalhar com a finitude, e bom, eu comento isso e a literatura nos dá esse respaldo, trabalhar com a finitude, ela comunica, essa finitude do outro comunica a nossa finitude também, né? Sempre digo isso, ninguém é especial, em algum momento essa chavinha virou na minha cabeça também, ninguém é especial que vai escapar disso. E se eu sei que pode acontecer com o outro, pode acontecer comigo. E pode acontecer com os que eu amo também, né? Então eu acho que estar diante dessa finitude, desse risco do outro, não tem como não comunicar pra nós também. Eu acho que é disso que você fala. Vem pra tua vida também essa preocupação, né? Você já viu coisas, né? Você, teu esposo, imagina também. Vocês já viram muitas coisas também, né? Exatamente, e isso traz essa relação de, principalmente quando, eu acho que mais do que isso, porque quando a gente tá numa ocorrência, as pessoas não têm relação com a gente, então a gente não conhece, não sabe da vida, e eu até procuro não saber detalhes, eu não gosto de saber detalhes porque a gente acaba se envolvendo e você sofre mais, e o nosso objetivo ali é cumprir a missão e passar para a próxima ocorrência. Então, a gente ia tentar atender da melhor forma aquela pessoa ou aquelas pessoas, aquela situação, cumprir aquela missão e passar para a próxima ocorrência, caso seja necessário. Sem a gente ter esse peso do que aconteceu com aquela pessoa, sem ficar sofrendo por aquela pessoa. E a gente consegue ter essa separação, isso é bem interessante, a gente consegue separar e isso é muito bom, porque acaba sendo um pouquinho mais saudável, é mais saudável porque a gente não fica sofrendo. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa em coisas que aconteceram com pessoas muito próximas, e pessoas que eram muito, familiares muito queridos, que a gente acaba sofrendo, isso traz uma noção da finitude, assim, muito grande. Que a gente se sente um pouco imortal, às vezes, né? Não, tenho tantos anos, tenho mais um tanto tempo de vida, faixa de idade de 80 a 90 anos, a pessoa vive, então tenho aí tanto tempo de vida. Só que não é assim. Qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E essa finitude a gente só sente quando a gente perde pessoas próximas que não são idosas, que são pessoas ou jovens ou são pessoas em meia idade, né? E ali o baque vem e a gente começa a repensar, inclusive. E essa finitude, ela é interessante que não é só com morte, né? Quando a gente tem uma doença que também é grave, e doenças graves trazem isso também. A gente pensa, puxa vida, a qualquer momento, a gente começa a agradecer por respirar, né? Por estar andando. Sim, não, eu acho que uma das coisas que a gente tem batido muito na tecla aqui, quando a gente conversa sobre finitude, é que a finitude, ela pode nos despertar para a vida, né? É por isso que também falar sobre finitude não precisa ser mórbido, né? A ideia quanto a finitude, a ideia dela valoriza a vida, né? Então também tem isso, essa finitude que ela não é só a morte em si, é a finitude nos seus vários aspectos na vida, adoecimento, ou finitude até de outras coisas, finitude de trabalho, aposentadoria, ou finitude de um relacionamento. A finitude, ela tá presente na nossa vida, assim, só que eu acho que a gente não percebe ela às vezes, sabe? A gente meio que vai vivendo, como você falou, numa ilusão, que, ninguém começa um relacionamento já pensando no dia que vai terminar, ninguém começa um trabalho pensando no dia que vai ser demitido ou vai aposentar. Então a gente sempre vai jogando mais pra frente, assim. Só que eu acho que em algum momento a gente começa a se aproximar e se a gente não perceber, aí eu acho que é a hora que talvez a gente pego, a sociedade, de modo geral, é pega de calças curtas, assim.
de surpresa. Você perguntar hoje na rua ali, qual que é a única certeza da vida? É a morte. Sabemos disso, mas a gente não para pra pensar nela, a gente não para pra olhar pra ela de certa forma também, né? Eu fico pensando também, como você falou ali, capitã, assim, ó, vocês atendem as ocorrências. Aí você falou assim, não posso me apegar. Porque se eu me apegar, poxa, realmente, né? Não sei quantas ocorrências por dia, depende do dia, imagina. Mas se você for se apegar e se envolver com cada uma, rapidamente você vai adoecer também, porque não tem como aguentar, imagino isso, né? Tem aí a fadiga por compaixão, tem outros processos também. Só que eu imagino que é um desafio também não se envolver, porque vocês devem ver situações assim, delicadas, difíceis, né? Muito sofrimento em alguns casos também, imagino. Como não se envolver? Como que é isso? Na formação mesmo, na carreira, assim, como que não se envolve com isso? Como que consegue? Eu acho que isso é bem construído, assim. Eu lembro quando foi o momento que aconteceu comigo. Uhum. Então, eu tava fazendo estágio, eu era cadete, né, que é uma aluna oficial. E eu tava de plantão e tinha um motorista e a gente tava na ambulância. E aconteceu um acidente e a gente foi atender. Chegando lá, era uma grávida com o esposo. Um senhor tinha batido no carro deles e eles estavam ali a gente chama no baú da ambulância, naquela área de atendimento, e ela chorando, e ele chorando, e pegando na barriga, ai, nosso bebê, será que aconteceu alguma coisa? Naquele momento, meu olho encheu de lágrima. E eu fui pra frente da ambulância e pensei, peraí, não sou eu não tô grávida, eu não tenho nem namorado, eu não tinha nem namorado na época, eu não sou casada, eu não sofri um acidente, não tem nada a ver comigo. Então, não sou eu. E a partir dali, eu consegui cortar essa relação. Só que, obviamente, tem pessoas que sofrem com isso. Uhum. A gente teve uma situação, bombeiro militar atendia ocorrências e cada pessoa que era atendida, pessoa ia lá e ficava procurando na época no Facebook para ver se essa pessoa estava bem. Uhum. E ela anotava o nome da pessoa e ficava indo atrás para ver se a pessoa estava bem. Isso fez tanto mal, como você disse, fez tanto mal para essa pessoa que a pessoa teve que sair do operacional, teve que ir para o administrativo. Então, porque não conseguiu lidar com esses acidentes, essas condições de você ver pessoas sofrendo. Uhum. E essa fadiga da compaixão, eu lembro que a gente tem acompanhamentos psicológicos, tem esse trabalho a gente tem na corporação, né? E teve uma situação que daí foi feito umas palestras e uma delas era sobre isso, o como isso pode mudar a forma como que as pessoas, né, os bombeiros se relacionam com terceiros que não são bombeiros, né, com pessoas de fora da corporação, que a pessoa acaba vendo tanto sofrimento, tantas coisas ruins, uhum, que daí acaba prejudicando a forma como ela se relaciona com as outras pessoas, que daí ela não tem mais compaixão, não tem mais... não consegue se envolver emocionalmente com as pessoas, ela não está mais normal essa parte psicológica. Tem uma coisa interessante que a gente tem feito desde o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que aquilo lá foi bem difícil. Muito pesado. Os nossos bombeiros, pra gente que estava aqui era difícil de ver, porque era praticamente o estado inteiro foi atingido. Praticamente o estado inteiro. Foi quase 90% do estado foi atingido. De alguma forma, algum município foi atingido. E os nossos bombeiros chegaram lá, fizeram atendimentos. Nossa equipe foi a primeira. Depois do Rio Grande do Sul, a nossa equipe do Paraná foi a primeira a chegar. Em menos de 24 horas, eles já estavam atendendo. Então, assim, estavam lá no ápice da ocorrência. Quando voltaram, tem bombeiros que eu conheço que são mais antigos, que já foram para muitas ocorrências. Ocorrências que são, assim, que geralmente tem morte envolvida, tudo. Chorando, emocionados com tudo que eles tinham vivido. Depois disso, eles passaram por um acompanhamento psicológico. E a partir daí, a gente começou um protocolo, que quando eles vão para desastres, assim, que tem vítimas, como, por exemplo, aconteceu agora na Venezuela, ao retornarem, eles têm um acompanhamento, uma passagem com um psicólogo, cada um deles, para que eles sejam, se for necessário, tratados. Para que nada cresça, né? Aquilo ali se interrompa, que se qualquer coisa for gerada, se interrompa logo após o desastre. Já sabendo que tem esse potencial de atingir a pessoa nesse nível, né, do pessoal ali, de acabar invadindo ela, já se tem um trabalho, então, preventivo. A ideia é precocemente já ver se precisa de uma intervenção, de um cuidado, de uma escuta ali, porque entendo que você fala do não envolvimento. Ao mesmo tempo, o ser humano, ele tem empatia, né? Ele sofre
com aquela pessoa. Então, ver o povo da Venezuela, ver uma tragédia dessa no Rio Grande do Sul, aciona, parece que naturalmente, de alguma forma, algo dentro de nós, do ser humano, que daí sim, aí eu acho que não tem como controlar e falar, não vou sentir, né? Agora, claro, com o devido cuidado, imagino que dá pra acoplar isso, pra colocar isso, alocar isso no melhor lugar, assim, que seja saudável também, né? Sim, eu acho que com esse apoio psicológico a gente consegue daí trabalhar isso. Uhum. Mas não sei se você vai se lembrar quando teve aquela explosão em 4 Barras numa empresa, Uhum. que acho que foi ano passado. E foi bem trágico, 9 pessoas faleceram. Tudo que a gente viu não foi fácil, não era fácil de ver, assim. Mas até o momento que eu não sabia quem eram as pessoas, tranquilo, assim, eu não tava... Uhum. Foi pesado. Eu lembro que eu tava de plantão no dia. E daí a gente dorme no quartel quando a gente tá de plantão, né? Fica 24 horas. E daí eu cheguei, contei pro pessoal o que a gente viu lá e tal. O pessoal, nossa, tal, porque não era o pessoal aqui do quartel central que tava nessa ocorrência. Passei pra eles, que a gente viu. Cheguei meio assim acelerado, fui tomar banho, tava meio pesado pra dormir, demorou pra eu dormir, porque você acaba se envolvendo, né? Aí no outro dia fui de novo pra lá, e à noite do outro dia alguém era da igreja, mandou mensagem, nossa, você viu? Uma das pessoas era tal pessoa que conhecia tal pessoa, e olha aqui o Instagram da pessoa. Foi muito ruim ver quem era a pessoa, porque daí você acaba se colocando no lugar da família, Sim. de amigos. Isso daí atrapalha, assim, essa parte emocional pra gente, porque daí acaba ficando, esse fardo fica um pouco mais pesado. Eu acho que, nossa, eu até lembrei agora, né, te ouvindo, lembrei de uma história de um médico cirurgião pediátrico que a gente conhecia, e que uma vez a gente estava numa reunião, assim, informal na sala, e ele chegou na sala, e ele era muito amigo de uma das psicólogas que estavam com a gente, e aí a psicóloga brincou com ele e falou assim, chegou o homem que corta criancinhas. Olha a brincadeira, né? Olha a brincadeira saudável, né? Mas aí ele deu risada, assim, ele brincou, não, mas você vê, né? Eu só consigo fazer isso porque, na verdade, eu não corto criança. Eu mexo na doença. Eu livro ela daquela doença. Eu tiro a doença da criança. Se ele falou, se eu não fizer essa separação, eu não entro de novo numa sala de cirurgia. Se eu não tiver claro o que eu tô fazendo ali e fazer no mínimo de separação, eu não consigo voltar lá. E eu acho que é disso que você tá falando também, né, capitã? Assim... Eu acho que é também dar um propósito pra tudo isso. Dar um propósito pra toda essa missão que a gente tá cumprindo. Então, eu tô cumprindo essa missão pra dar uma resposta pra família. Eu tô fazendo isso pra salvar essa vítima. Eu tô aqui porque isso aqui vai ajudar a família a poder se despedir desse ente querido. Sim. Então, acho que tem muito disso, um propósito. Eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente trabalha com esse tipo de atividade, né? E aí, eu acho que eu vou pegar esse gancho que você fala do propósito. Se a gente pensa em propósito, que é algo que nos motiva, nos sustenta realmente, que faz a gente fazer o que nós fazemos, né? Claro que sim, a tua profissão é uma profissão muito inspiradora, assim. Tem crianças, quantas vezes a gente não ouve crianças falando, quando eu crescer eu quero ser bombeiro, né? Porque tem um quê de um heroísmo aí também colocado. Ao mesmo tempo tem tudo isso que você tá falando sobre o peso, sobre uma frieza que tem que ter entre ocorrências, senão você não consegue ir para a próxima, né? O que te sustenta? O que é o teu propósito na tua profissão hoje, então? Eu acho que a gente tem, como eu tinha falado antes aqui, a gente tem isso muito forte, que é missão. Cumprir a missão, não importa o que aconteça, com o sacrifício da própria vida, caso seja necessário. Faz parte do juramento que a gente faz quando a gente se forma. Oficiais e praças têm esse juramento, com o sacrifício da própria vida. E isso é interessante porque eu sempre pensava, bom, se acontecer uma coisa, pode acontecer de eu dar a minha vida para uma pessoa, para uma vítima, numa ocorrência, para salvar. E não é só isso. O sacrifício da própria vida também tem a ver com a nossa parte que eu sacrifico momentos importantes, às vezes, da minha vida. Meu esposo vai viajar agora, vai fazer um curso, ele não vai estar no aniversário do meu filho, não vai estar no Dia dos Pais, por causa que é um momento que ele vai estar sacrificando pelo propósito de auxiliar pessoas, de atendimento, que é cumprir essa missão, que é ser bombeiro militar, que quando... É muito interessante, quando ninguém sabe quem chamar, é o bombeiro que é chamado. Na dúvida ali... O bombeiro sempre vai resolver. É muito interessante. O bombeiro, a gente tem um negócio assim, que é muito interessante, que eu só percebi quando eu trabalho com civis.
Eu só percebo isso quando eu trabalho com serviço, porque a gente é assim. Tem alguma situação, tem que arrumar isso aqui. Puxa, mas eu não tenho os equipamentos. Não, mas eu vou adaptar isso aqui, porque eu vou cumprir essa missão. Vou arrumar de qualquer jeito, com o que eu tiver aqui. É quase um MacGyver, sabe? Então dá um seu jeito, mas vai conseguir completar isso aqui. Dá o seu jeito. Então a gente tem é um objetivo e a gente tem que cumprir. E é pra tudo. Desde fazer um documento a salvar uma vida. Então a gente acaba tendo até essa mesma urgência para coisas que às vezes nem são tão urgentes, de tanto que a gente tem isso muito forte de missão. Conversei sobre isso esses tempos agora com outro bombeiro militar, que a gente até exagera, porque daí tudo é missão. Tudo eu tenho que concluir, porque são coisas, tudo é importante. Mas, com certeza, com relação a vítimas, assim, atendimento de ocorrências, em combate a incêndio, tudo, a gente tem bastante esse comprometimento com as pessoas, de ajudar pessoas. Mas, assim, muitas coisas me chamam a atenção quando você fala, mas uma delas me saltou ali, assim, e fique à vontade, se você se sentir à vontade para responder, né? Mas aí você fala desse sacrifício, cumprir a missão, inclusive com a minha própria vida. E você tem filhos, e tem esposo, e tem amigos, e tem a tua vida, né? Tem o teu contexto. Como que é isso, assim, para um bombeiro, se colocar nesse lugar? É um juramento, eu entendo que é um juramento, mas se colocar nesse lugar de uma pessoa, às vezes, desconhecida, você não sabe quem é, você não sabe, inclusive, aquela coisa, né? Se a gente levantar um questionamento moral aqui, não sabemos se é uma boa pessoa, se não é, né? Mas não importa quem tá ali, esse colocar-se à disposição, inclusive colocando aquilo que é a única coisa que a gente não consegue repor na vida, vamos dizer. Talvez tenha outras, mas a principal que é a vida, a nossa vida, né? Então vocês dão algo ali, colocam algo a serviço que é muito valioso. Como que é colocar algo tão valioso em risco em prol desse cuidado, assim? É interessante porque, claro, né, tem as situações de risco. A gente trabalha muito com segurança. Às vezes a gente vê num filme, né? Um filme, numa série, a pessoa entra, tá caindo o telhado em cima da cabeça do bombeiro, e daí ele entra na estação com chamas. Eu, como oficial, sou responsável pela segurança de toda a minha equipe. Se acontecer qualquer coisa com qualquer militar que tá ali, é a minha responsabilidade. Então eu tomo muito cuidado. Porque eu quero que esse militar volte pra casa. E se acontecer alguma coisa, ele entrar nessa ocorrência que tá com o telhado caindo, a edificação tá desabando, e esse militar entra, se tem lá uma vítima, se ele entra numa situação dessa de tanto risco, ele vai ser mais uma vítima, fatalmente. E daí vai desestabilizar toda a minha equipe. O psicológico acabou, todo mundo abala. Então, a gente trabalha sempre com muita segurança. Assim como a gente tem esses cuidados assim com nossos familiares, que tudo pode ser, a gente também tem isso em ocorrência. Acho que daí isso tudo transborda, e porque na verdade faz parte daquilo lá, daqueles riscos lá da ocorrência, e daí a gente traz pra vida, né? Que a gente, porque a nossa responsabilidade adiantar-se, né? Isso. Tentar prever ali o que pode dar errado. É porque isso talvez é o modus operandi ali do funcionamento de vocês no trabalho mesmo, né? Exatamente. E daí, numa situação de extremo risco, muitas vezes vamos ter que aguardar. Vamos fazer aqui, apagar o incêndio aqui, e então vamos conseguir entrar. Mas eu não vou, então eu tomo o máximo de cuidado para que a gente garanta que esse bombeiro volte com vida. E que atue de uma forma segura dentro dos padrões, né? Mas, obviamente, a gente tem situações que o bombeiro acaba entrando em situação com fogo, porque é possível, mas ele continua colocando sua vida em risco, porque tem os perigos que a gente não consegue prever. Mas é tão interessante porque nesses momentos de ocorrência, a gente não fica pensando nisso. Nossa, eu posso morrer aqui. Porque se você ficar pensando nisso, acabou, você não consegue atender. Nossa, e se acabar o ar aqui? Porque a gente tem um apito. Então, olha só, quando a gente entra de plantão, a gente já tem que verificar nosso equipamento de proteção respiratória, verificar se o apito a partir de um tanto de ar que a gente teria ali, que é o retorno de segurança, se ele tá funcionando até aquele padrão que é estipulado. Você faz um teste, você usa, vê se tá tudo vedado, tá tudo certo, tá com ar, tá com tudo certo, beleza, daí a gente guarda, vê se todos os equipamentos estão certos. Então a gente faz toda essa conferência, porque disso depende a nossa vida. Então a gente já vai eliminando riscos desde que a gente entra de plantão. Para que quando a gente estiver na ocorrência, a gente trabalhe de forma segura e ciente de todo o equipamento que a gente tem ali. E não fica pensando nesses riscos que podem ser gerados, senão você não consegue trabalhar. Sim.
Então tem talvez uma diferença, né, entre se colocar à disposição, correr o risco, mas não banalizar a vida, né? A ideia não é essa, né? Assim, então olha quantos cuidados exatamente para a proteção da vida, exatamente. Que eu acho que só é possível, então, se colocar nessa situação exatamente pelo valor que tem a vida, por não banalizar ela, na verdade, né? É tão protegida que, e aí, eventualmente, situações, mas a princípio é um cuidado total ali, assim, com a segurança, é para fazer, assim, salvar o outro e se salvar nessa história também, né? Não se colocar numa situação de extrema vulnerabilidade ali também, né? Exato. Fazer esse atendimento de forma que, se for possível, fazer esse resgate, mas também garantir que esse bombeiro volte com vida, né? Volte para casa e pros seus queridos. Porque é uma situação que a gente chega, quando tá todo mundo indo, a gente tá chegando, né? Então a gente sempre tem que agir com extrema segurança para garantir que esse bombeiro volte. E é interessante que às vezes as pessoas falam, mas você não tem medo? Você não fica receoso de atender e tal? E eu vejo que, eu tava conversando essa semana com um auxiliar meu, que o bombeiro tem medo, porque a gente tava falando pra uma pessoa civil, né? O bombeiro tem medo também. A gente tem medo de algumas situações. Só que a diferença do bombeiro é que a gente faz mesmo com medo. Porque o medo, ele é importante. Porque ele vai garantir que você não se coloque em situações muito perigosas, sem a segurança devida. Então, ele vai garantir que você vai tomar todos os cuidados para preservar essa vida, que é por isso que a gente tem medo, porque a gente quer preservar a nossa vida, né? Então, a gente tem medo. Faz as medidas de segurança e vai com medo mesmo. Sabe que, trazendo para minha área de atuação também, quando eu conversava com os meus pacientes, né? Muitos, assim, tinham esse receio, eu não sei se chegando mais próximo da minha finitude, se eu não vou ter medo. E eu trabalhava exatamente isso, o quanto é natural que se tenha. Por quê? De novo, nós valorizamos a vida. Nós temos uma questão de sobrevivência, de preservação, que naturalmente vai fazer com que se tenha medo. Mas talvez o grande processo lá, e agora trazendo, né, fazendo a correlação lá, é viver aquilo com medo mesmo, porque tem coisas que fogem do nosso controle e são fases que a gente vai acabar vivendo em algum momento também, assim, né? Mas aí também me passou pela cabeça a noção de finitude, a noção do que é esse tempo de vida, ou essa ideia de que não temos todo o tempo do mundo. Isso mudou, assim, depois que você entrou nos bombeiros, talvez? Ou já era algo anterior e despertou lá dentro? O que... Interessante a gente pensar sobre isso, porque se eu pensar, igual eu falei pra você, que eu tenho esses receios, né? Com os meus familiares, e não sou a única, tá? Eu conversei com outros bombeiros sobre nossa entrevista hoje, nosso podcast, e um militar meu, assim, que trabalha comigo, né? Falou assim, lá em casa, eu sou chato. Todo mundo fala, nossa, mas como você é chato, que você tem esses cuidados, deixa a criança na piscina, deixa... E não é assim, né? Tem os riscos, e a gente tem esses medos. Mas eu acho que apesar da gente ter essa relação de cuidados, é que a gente meio que quer controlar, né? Pra que a gente não passe por esses riscos que a gente vê. Mas a finitude, pra mim, veio ao perder uma pessoa querida muito próxima. E jovem, né? Então, isso me trouxe uma reflexão. Eu também fiquei doente no mesmo ano. Uma doença grave. Também me trouxe uma percepção. E uma mudança de olhar para a vida, que a qualquer momento você pode perder tudo que você achou que era normal, né? Então, e isso muda, né? Porque quando acontece alguma coisa e uma morte, não é só aquela pessoa que a gente perde. São várias famílias que vão ser afetadas com aquilo que aconteceu. Então, é muito sério. É muito sério. Quando a gente vê, assim, uma morte, ela é pesada, né? Mesmo de uma pessoa velhinha que já tá... É mais fácil a gente ver uma pessoa velhinha morrendo, né? Porque Parece é natural. É mais natural, dentro da lógica ali, né? E eu sempre falo pra minha mãe, eu oro a Deus que morra você, depois morra eu e depois morra meus filhos. Meu desejo é esse na vida, assim, meus pais, depois eu, depois meus filhos, porque esse é o natural da vida. Quando isso muda, quando essa sequência muda, as consequências ali, uma mãe perder um filho é pior do que um filho perder a mãe. Assim, às vezes eu vejo, porque a mãe parece que
morre um pedacinho da mãe junto, porque o nosso filho é feito da gente, né? Totalmente feito da mãe. E a mãe nunca mais é igual. Claro, obviamente, perder uma mãe é coisa... Nossa, eu não consigo nem imaginar. Mas eu percebo que uma mãe perder um filho, parece que ela perde todo o brilho da vida, assim. É muito interessante, muda o olhar, assim. A pessoa não é mais a mesma, né? Então, perder pessoas queridas, eu sei que uma mãe perder um filho é muito difícil. Um filho perder uma mãe é muito difícil. Pessoas, assim, com essa relação com o pai também. Então, são perdas que abalam e muda a vida da pessoa. Das pessoas que ficam vivas, né? Então, a finitude, é interessante a gente ver isso mesmo, né? Que a gente você muda o óculos da vida muda. A forma como você enxerga, né? Quando você perde uma pessoa tão querida assim, esse óculos, você muda a forma de ver, enxergar, acho que é a vida. Parece que coisas se reorganizam, perspectivas mudam ali assim, né? Sim. Bom, e aproveitando então esse gancho que a gente falou da finitude, eu queria, encaminhando a nossa conversa para o final, muito agradável, e ficaria mais tempo te ouvindo, porque gosto muito disso, de ouvir histórias, experiências e esse refletir sobre aquilo que a gente vive. Eu acho isso tão rico. Rico para nós, rico para quem tá ouvindo, porque às vezes pessoas que estão vivendo coisas e pensam assim, puxa vida, olha, eu não tinha me atentado a isso. Não, realmente, perder alguém. Não, realmente, se antever, talvez tenham colegas de profissão que possam assistir a gente aqui e possam falar, poxa, eu não tinha pensado assim também. Então essa é a nossa ideia, levar informações e sensibilizar pessoas a pensarem sobre a finitude. Não de forma mórbida, como a gente disse, mas de forma a valorizar a vida. Essa é a ideia, né? E encaminhando para o final, eu queria fazer mais uma pergunta, então, capitã, você me permite? Perguntar assim, o que é finitude para você? Se eu te perguntar dessa forma, o que te vem? O que é finitude para você? A finitude para mim é a gente ter uma noção de que tem um final. Não é para sempre. Tem um final. Então pode acontecer que uma coisa que você... Porque às vezes a gente pensa que quando a gente é jovem, a gente pensa que tudo é para sempre, né? Que a gente vai viver para sempre, que a gente vai ter saúde para sempre, que nossa família, né, nossos pais vão estar com a gente para sempre. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que nada é para sempre, né? Aqui nessa terra, nada é para sempre. Então, se a gente pensar que saúde não é para sempre, a gente começa a sentir dores, a gente começa a sentir outras vem doenças, vamos perdendo pessoas. E eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando, essa finitude vai ficando mais clara. Porque pessoas muito próximas e muito queridas, daqui a pouco não existem mais e só você existe desse grupo de amigos, dessa família. Às vezes você só tem netos e bisnetos e só ficou seus netos e bisnetos. Então todas as pessoas que você conhecia já não existem mais. Então, para mim, finitude é isso, você sentir que algo está acabando. O seu tempo está acabando. Alguma coisa que era importante para você está acabando. E eu acho que isso norteia muitas reflexões e pode, como você mesmo falou, mudar muitas perspectivas também, né? Sim. Bom, obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado pela disponibilidade para conversar conosco. Eu, sinceramente, gostei muito, porque acho que... Até vou retomar aqui, estava fechando, mas vou retomar mais uma coisinha. Quando eu te perguntei se a tua noção de finitude mudou ao entrar nos bombeiros, você fala de experiências pessoais. Então veja como é algo assim, não foi porque entrou no bombeiro, não foi porque atendeu uma ocorrência, é porque é um ser humano, né? É porque nossa experiência enquanto ser humano vai nos colocar em algum momento em relação frente a frente com a finitude, seja perdendo alguém, seja numa ocorrência, seja de outras formas, né? Fato é, eu acho que assim, diante desse contato, o que nós fazemos com ela? Eu acho que isso foi muito legal, é uma das coisas que eu tiro da nossa conversa, mas agradeço novamente, capitã, tá bom? Tá bom, eu acho que é isso mesmo que você falou, sabe? É o que a gente faz a partir de passar por experiências que nos trazem essa relação de fim. O que a gente vai fazer? Eu posso sentar, chorar e sofrer. Ou eu posso mudar minha vida a ponto de eu querer aproveitar o máximo das pessoas que eu amo, aproveitar a vida e viver bem. Não é isso? Obrigada pelo convite. Essa é a ideia, né? Gente, espero que vocês também tenham gostado tanto quanto eu dessa conversa, né? Mais uma vez, deixo o convite para você seguir também o nosso trabalho lá no Núcleo de Cuidados Paliativos,
Obrigado por você que ficou até aqui, até o final, né? Ouvindo a gente também. E, de novo, essa ideia, nosso projeto é caminhar junto. Então fique à vontade para mandar mensagem, para nos procurar. A ideia é continuar trocando também sobre esses assuntos e te ajudando a, quem sabe, lidar um pouco melhor com a finitude também, tá bom? Um abraço, até.